E aí, galerinha, beleza? Galerinha do nono ano. Então, pessoal, esse vídeo aqui é uma breve explicação do conteúdo que eu pedi para vocês fazerem uma leitura, tá? Então, a gente vai iniciar aqui falando um pouco sobre a questão da expansão do capitalismo na Europa, tá? O capitalismo europeu. A gente sabe que o surgimento do capitalismo ocorreu ali. E essa expansão iniciou basicamente com as grandes navegações e se intensificou mais ainda com o período da Revolução Industrial, tá? Então eu quero que vocês entendam o seguinte: para que haja uma compreensão sobre a hegemonia europeia, a gente precisa entender, compreender determinados processos históricos, tá? A primeira, a gente tem que entender que existia uma revolução industrial ali na Inglaterra, em meados do século XVIII, e essa fase fez com que intensificasse as relações comerciais, principalmente dos países europeus com os países subdesenvolvidos. E aí, pessoal, o que se destaca, né, inicialmente, é a questão da partilha da África, tá? A partilha da África, pessoal, não ocorreu necessariamente no período das grandes guerras, tá? Ela iniciou basicamente no início do século XV, tá? Quando os portugueses se lançaram ao mar com grandes navegações. E o continente africano já era entendido como um território a ser explorado, uma vez que era um território rico, né, principalmente em minérios, tá? E aí, em meados do século XVI, os portugueses passaram a explorar não só a matéria-prima, mas também a mão de obra escravizada, né? Dando início ao comércio triangular com as colônias europeias na América. Ou seja, existia uma relação, então, Europa, América e África, tá? A Europa era quem explorava, tá? A América, ela era explorada os seus recursos, ok? E a África explorada através da mão de obra escravizada, tá bom? Essa forma de exploração do continente africano duraram até 1885, quando os países europeus passaram a exercer o controle político das regiões africanas, partilhando-os em colônias, tá? Então, em meados de 1885, pessoal, já começa a ideia de pegar a África e começar a dividir a África, tá? Aqui, ó, nós temos um desenho aqui, pessoal, que representa muito bem essa situação, né? Simplesmente grandes potências europeias como Portugal, França, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Espanha e Itália, e vale destacar também os Estados Unidos, nesse período também já tinha essa certa influência como uma potência mundial. Pessoal, eles simplesmente pegaram a África e dividiram sem respeitar nenhum critério cultural, nenhum critério físico. Simplesmente pegaram o mapa da África e riscaram ele. Um dos motivos dos países da África terem linhas secas em linha reta é por causa desse tipo de divisão, tá bom? E isso também acaba justificando a guerra civil na África, aonde acabou misturando povos de culturas diferentes em um mesmo território, tá? E pessoal, vale destacar que esse tipo de divisão ela ocorreu proposital, tá? Como que você pode controlar uma região facilmente? Simples, quando os seus povos que estão ali inseridos estão em conflito, fica fácil. Eles esquecem que seu principal inimigo é quem está explorando o seu território, né? Eles estão mais preocupados em tentar controlar a região, competindo com os seus próximos, ok? Continuando aqui, então a partilha da África, olha só que interessante, na página 73. A partilha da África foi um dos períodos mais violentos da história contemporânea. E existiram 4 motivos principais que levaram os países europeus a realizarem de fato os planos de partilha do continente, né? Caracterizados na Conferência de Berlim, que ocorreu em 1884 e 1885. Tá? Aí nós vamos citar um pouquinho sobre esses principais motivos. Os principais motivos foi a vontade do rei Leopoldo II da Bélgica de fundar um império ultramarino, tá?
em 1865. Sua intenção era o quê? Estudar uma forma de explorar o continente africano. Em 1876, Leopoldo II organizou a Conferência Internacional de Geografia de Bruxelas com o objetivo de localizar rotas para o interior do continente africano, além da instalação de postos científicos hospitaleiros e pacificadores, a fim de estabelecer a paz entre as nações africanas. No fim da conferência, Leopoldo II estabeleceu uma confederação das repúblicas livres do Congo, que tornaria no futuro o Estado Livre do Congo, onde seria soberano nesse novo Estado. Pessoal, o texto aqui aborda uma situação como se fosse basicamente a ideia de tentar salvar, né, diminuir os conflitos ali dentro da Europa. Mas a gente sabe que a principal ideia era conhecer o continente. Por que conhecer o continente? A partir da hora que você conhece uma região, fica fácil de você saber quais são os recursos naturais, né, que eu tenho ali, quais são as culturas, que eu posso até manipular essas culturas e assim tirar proveito dessa situação. Ok? Tranquilos? Espero que vocês estejam entendendo. E qualquer dúvida, vocês podem mandar lá pelo WhatsApp, tá, pessoal? Vou estar aguardando vocês. O segundo motivo foi, olha só, a tentativa dos portugueses de colocarem em prática o projeto do mapa cor-de-rosa, que foi anunciado em 1883, estabelecendo o que seria uma província anglo-moçambicana. Tá? O que seria isso? A ideia, pessoal, era já de Portugal já garantir o seu território africano. Tá? E Portugal ele tinha, né, influência tanto na Angola como em Moçambique, e transformar aquilo em um único território de domínio português. Tá? O terceiro motivo foi a política expansionista crescente dos franceses, que tentavam assumir o controle de parte do norte da África. Então, os franceses já queriam dominar totalmente o norte africano. E vale destacar que o norte africano, pessoal, tem uma presença muito grande de petróleo. Naquele momento não era algo a se chamar a atenção, mas se houvesse esse controle francês no norte da África, provavelmente a África controlaria grande parte do petróleo mundial. Tá bom? E o quarto motivo foi a intenção da Grã-Bretanha em dominar o Cairo, no Egito, ao Cabo, né, que é a África do Sul. Pessoal, além de se interessar por uma política de livre comércio e navegação nas bacias do rio Níger e do Congo. Então a ideia, olha só, vou mostrar um mapinha aqui para vocês. A ideia, então, da Inglaterra, vamos pegar aqui, qual que é a Inglaterra aqui, ó? A Inglaterra é toda essa área de laranja, tá vendo? Então a ideia da Inglaterra era dominar os principais rios da África, tá? Então a gente tem o rio Congo, né, como um dos principais, e o rio Níger, tá? Quando vocês forem estudar sobre a geografia da África, vocês vão ver que são rios importantes, cada um com a sua principal importância. Aqui, pessoal, eu tenho um mapa da divisão da África e as áreas que elas eram dominadas, né? Então, quais países eram dominadas determinadas áreas. Então nós temos aqui, ó, Portugal, ó, que nós temos de azul escuro aqui, ó, essas regiões. Nós temos a França, a Bélgica. Então, eu gostaria muito que vocês pegassem na apostila de vocês e escrevessem importante aí nesse mapinha, tá? Ele destaca quais eram as áreas de domínio de cada um dos países, ok? E a ocupação, quando se teve essas divisões, né, da África, ela começou com a justificativa de ser uma missão civilizatória. Os europeus acreditavam que os povos africanos não eram civilizados, né? Por causa da cultura. Eles achavam que eles eram basicamente homens das cavernas. Essa era a ideia, tá? Então a ideia era o quê? Civilizar esses povos, tá? E como que eles acabavam civilizando? Pessoal, afetando diretamente a cultura deles. Tá ok? Tranquilos até aqui? Dando continuidade, então, só para vocês terem uma ideia, isso era justificado através de um conceito chamado darwinismo social. Pessoal,
O darwinismo social acabava falando o seguinte: ele defendia a ideia da existência de raças humanas superiores. Você tem noção disso? Então ele dizia que o europeu, o branco europeu, ele era sim justificado pela ciência que ele era superior. E isso acabava justificando também, pessoal, a escravidão, tá? Então, vale destacar aqui, ó, que assim por meio dessa leitura, né, das ideias de Darwin, muitos argumentavam que a missão de levar civilização aos selvagens africanos era um fardo do homem branco. Então, o homem branco, o europeu falava que aquilo era a missão dele. Ele veio para o mundo justamente para civilizar o africano. Tá ok? Aí, vamos pensar o seguinte agora. Só para a gente finalizar aqui, vamos pensar que eu peguei a África, tá? Então, vamos lá. Estou aqui com a África. Eu tenho diversas tribos africanas aqui espalhadas pelo continente e eu dividi sem respeitar os limites territoriais deles, muitas vezes colocando, tipo, povos de 3 ou 4 culturas diferentes em um mesmo território. O que vai acontecer? Vai gerar conflito, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre a ocupação e os conflitos do continente africano. Eu vou só iniciar, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: os conflitos na África, olha que importante isso aqui, ó, só para a gente finalizar. Os conflitos na África são basicamente motivados por disputas territoriais, golpes de estados que geram crises políticas, rivalidades tribais motivadas por questões étnicas ou religiosas, disputa por água e recursos minerais. A imersão do povo na miséria acaba gerando mais ainda esses conflitos, tá ok? Então, pessoal, basicamente é isso que eu vou passar para vocês hoje e espero que vocês tenham entendido esse ponto aqui. Na próxima aula, eu vou descrever um pouquinho sobre alguns países, tá? E os conflitos gerados nesses países africanos, beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Lembrando que tem uma atividade aí para vocês fazerem e eu vou estar recebendo ainda hoje, ok? Tchau, tchau, gente!